Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos lá no versículo 38. Glória ao nome do Senhor. Seja a condução pela ação do Espírito Santo, a manifestação do poder que é no nome de Jesus, mas para a glória desse Deus maravilhoso, amém? O grande eu sou, o Deus de Israel, nosso Deus. A palavra nos conduz à verdade, a palavra nos ensina a verdade, a palavra nos dá força para continuar, a palavra mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida, né? E nós temos, né, a oportunidade de decidir o que nós queremos, né? E nós vamos observar algo nessa passagem, nessa parte ao qual, né, ocorreu lá com os apóstolos, e ao qual também traz para nós um entendimento de como estão as coisas e como estão acontecendo as coisas, né? Como acontecem também nos dias de hoje, de umas formas parecidas e de umas formas diferenciadas do que nós vamos ver agora. Aleluia. Olha o que a palavra diz, Atos 5, 38 em diante, diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus. E os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Amém. Olha algo tremendo. Nós sabemos dessa passagem, entre outras passagens, mas olha como essa vai ser ministrada de uma forma ao qual direcionada para nossas vidas, como servos do Senhor. Ali era o apóstolo de Cristo, né? Pedro e os outros apóstolos que estavam ali. Ocorreu algo tremendo, porque queriam impedir a obra de Deus na vida deles. Estavam querendo impedir. Nós lembramos que Gamaliel que defendia, falava assim: olha, teve uma obra de Judas e aconteceu que não era de Deus, a obra acabou. Então esses homens, se não for de Deus, certamente também vai acabar. Mas e se não for? Estão se levantando contra o próprio Deus. Olha o cuidado que nós temos que ter de se levantar contra as pessoas ungidas e escolhidas de Deus, porque quando se levanta, Deus sabe e Deus conhece. Ele ali estava dando um conselho para ter o cuidado, porque às vezes as pessoas acham que se levanta contra alguém de Deus, está se levantando contra a pessoa, esquece que tem uma obra de Deus para aquela pessoa. Olha o perigo, porque quando a gente se levanta contra as coisas de Deus na vida de uma pessoa, está se levantando primeiramente contra Deus. E o que aconteceu aqui foi Pedro ali e os discípulos? O que aconteceu? A gente lendo aqui vai ver, né? Olha, no 38, vou repetir. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Porque a obra do homem não vai prevalecer. Que vai prevalecer a obra de quem? De Deus. Aconteça o que acontecer, nós estamos vendo muitas coisas contrárias à vontade e à obra de Deus, mas a de Deus é que vai prevalecer. E a Bíblia tem nos conduzido a entender, compreender, esperar em quem? Em Deus, no Senhor. E nós temos ouvido isso, nós temos que entender isso. Nós temos que cauterizar a nossa mente que nós esperamos no Senhor. Mesmo quando vê a divergência, a dificuldade, esperar no Senhor. O 38 diz assim, 39, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Você lembra até de Jeremias?
tentaram combater na vida dele a obra de quem? De Deus. Jogaram na cisterna, fizeram tanta coisa, não dava ouvido o que ele falava. Ele sofreu, foi punido, mas o que prevaleceu na vida dele é a obra de quem? De Deus, porque Deus é que faz prevalecer. As coisas até veio sobre a vida deles, sobre alguns apóstolos. Quando a obra não está completa e Deus tem uma obra para completá-la, ninguém pode impedir, por mais que passe algumas dificuldades, prisões, né? Uns são presos, aconteceu de ser chicoteado, açoitado, mas a obra de Deus, quando ela não terminou, se Deus não deu o fim, não é agora que vai parar, ela vai continuar. Mas os que se levantam, aí que vai se deparar com quem na frente daquela pessoa? Com Deus. Mas cedo ou mais tarde vai se deparar com Deus, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Quando não é de Deus, ela vai desfazer. Por mais que ela pareça estar indo bem, ela vai ser desfeita. É algo tremendo, porque olha só, o 40, eles ouviram aquilo e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mas não deixou de punir, né? Porque eles estavam fazendo algo a respeito do Senhor Jesus, pregando, falando sobre ele. Eles aceitaram, não vão prender não, mas vamos fazer, vai pagar um preço. Porque eles tinham o intuito desses açoitos mudar o quê? O pensamento, a ideia e o desejo deles. Porque a chicotada não deve ser nada bom, né? E eram muitos que eles levavam. Imagina, tira as costas e levar chicotada. São coisas, observa bem o que vai ser dito. Nós sabemos que não é fácil, né? Então, como falaram assim, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de... E os deixaram ir. Bom, primeiro eles puniram, e depois falou, não queremos que fala mais. Ou seja, assim, se falar de novo, vai ser punido novamente, correto? Então ali... E eles foram embora. Eles não falaram, eu não vou falar mais. Eles simplesmente viraram as costas e foram embora, aceitando o que aconteceu, ainda alegre, não pela chicotada, não foi pela chicotada. Quem vai ficar alegre com chicotada? Tem como? Mas às vezes é pelo porquê você pode ficar. Porque ele foi chicoteado, porque ele estava pregando o evangelho, está falando sobre Cristo. Olha a diferença. Não foi porque Pedro era pescador que ele foi chicoteado, ou o apóstolo que eles foram lá. Não foi por causa disso. Eles foram chicoteados, aceitados, porque falavam de Jesus. Olha o motivo. Então é sinal que ele estava conduzindo segundo a direção do que ele aprendeu, do que ele ouviu, da certeza que ele tinha no coração dele. Então ele disse, como se ele falasse assim, vale a pena sofrer, porque aquele que nos resgatou sofreu muito mais por nós. Olha só, olha algo tremendo. Olha o que acontece, né? Eles foram aceitados, que não foi nada fácil. Soltaram ele. Eles podiam parar ou não podia? Podia. Mas eles tinham uma certeza dentro deles. Nós temos que ter a certeza do que está dentro de nós. Essa presença, essa ação de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Vocês têm visto pessoas que ali foi chicoteado, por muito menos se afasta da presença de Deus? Já observamos? Por causa de uma situaçãozinha, se afasta da presença de Deus. Não foi nem chicoteado, não foi nem preso. É uma coisa tão boba. E as pessoas se afastam da presença de Deus. Essa ação do apóstolo é que ele tinha certeza. Mas eu não vivi naquela época. Mas aquela época, ainda bem que nós não vivemos em certo ponto de sofrimento que era pior do que hoje. Porque hoje se tem um pouco mais de liberdade, pelo menos aqui, na China não, mas no Brasil tem as partes difíceis, como foi falado aqui, mas tem mais liberdade. E em lugares aí que a gente fizer essa reunião, chega a prender a gente e pode até matar, e acabou a história, por servir a Deus, ao nosso Senhor. E as pessoas, a gente vê, né, como nós viemos comentando no início do culto, como pessoas estão largando por nada, por causa de bobeira, por causa de palavra, por causa do eu, por causa de tanta coisa simples, né? E deixam, não dão preferência. Aqueles discípulos, eles foram chicoteados. No dia seguinte, eles estavam pregando o quê? A palavra. Imagine, estava todo marcado, provavelmente com dor, e estava pregando a palavra, sujeito a ser chicoteado de novo. Vou dizer, ele estava determinado na vida dele a servir a quem? A Jesus. Nós estamos determinados a servir a quem finalmente?
É servir só quando tem benefício, mas quando está tudo ruim a gente se afasta. A gente pega esse exemplo, não parece, mas serve para a gente ou não serve? Porque por muito menos às vezes a gente afasta, a gente não dá valor àquilo que Deus faz, àquilo que Deus tem feito, e é muito mais, as promessas. A gente só tem que lembrar que as promessas vão passar, as promessas da terra vão passar. Aqui está na glória lá de se cumprir na nossa vida. Ou seja, Deus fala assim, vou fazer, Ele faz. Mas a salvação independe disso. É um processo acima do que Ele faz, porque precisa estar com Ele. Nós temos que vivenciar a busca a Ele. E o que Ele faz, a gente só usufruir, mas saber que vai passar, porque nós também vamos passar para um ou outro patamar, por assim dizer, algo muito mais elevado que os olhos não viu, não desceu ao ouvido nem o coração do homem, o que Deus preparou para nós. Mas pela fé nós acreditamos, pela fé nós esperamos isso. Então nós temos que ter esses cuidados e olhar para dentro de nós mesmos. E observar que muitas das vezes a gente vira as costas por pouco caso, por causa de nada, coisa que se for comparar ali, mas é bom que a Bíblia nos relata, né? O bom que se a gente acredita na palavra, os relatos da Bíblia têm a ver com a nossa vida ou não tem? Quem não acredita tem de uma forma, para quem acredita tem de outra forma, ao qual poderá ser beneficiado. Se entender, compreender e com sabedoria proceder a cada dia um pouco mais, porque a caminhada é aos poucos. Ninguém começa aqui e já termina aqui, tem uma caminhada, o final é lá, então tem uma caminhada, e a gente tem que entender, e a Bíblia vai nos dando os amparatos, os amparos, para a gente chegar lá no final, mas a gente tem que receber, a gente tem que se posicionar de acordo, porque vai fazer com que a gente possa prevalecer. E aqui, nos dias de hoje, e a gente vê isso hoje, imagina daqui a 15, 20 anos, se não tiver pessoas preparadas para pregar a genuidade da palavra de Deus, foi só aquele negócio assim, ó, vem que tem, vai ganhar, vai receber, dá isso que vai receber. A Bíblia não relata dessa forma. A Bíblia relata algo muito mais profundo, né? O pessoal fica pregando casca de laranja, a casca de laranja está lá dentro ou fora? É por fora, agora é muito artificial, né? Mas e o conteúdo lá do centro? Por isso que Jesus tem que ser o nosso cristocêntrico, ele tem que ser o centro. Se ele estiver lá na ponta, muitas coisas vai estar na frente dele, porque vai estar no centro e ter um efeito maior, não é isso? Que está bem lá no... Então a gente tem que observar essas coisas. Diz assim, ó, o 42, e todos os dias não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você está vendo? De tudo que ele passou, ali pela perseguição, ele ia continuar sendo perseguido, porque ele continuava fazendo a obra de Deus, mas eles pararam? Não. Eles deixaram de sofrer? Não. Mas eles deixaram de ver a glória de Deus? Também não, porque a vida dele mostrava o que Deus é na vida dele, o que ele pode fazer através da vida daquele, como instrumento que serve ao Senhor. Passa por isso? Ah, Senhor, mas o Senhor não passou. Jesus passou. Não tem nem como falar, Senhor, eu até vou trabalhar, mas pô, vou ficar sofrendo. Mas eles sabem o que o Senhor passou, porque eles também vivenciaram. Você vê que não tem como a gente se esquivar. Ah, mas eu sofri tanto assim. Lembra daquele que te salvou, o quanto ele sofreu e sem merecer. Então nós temos que observar essas coisas e nos fortalecer na certeza da nossa fé. A certeza da nossa fé é muito mais do que isso aqui. Vai ser muito mais, além, é coisas. São tesouros que tu não consegue juntar aqui na terra para levar para lá, não. Lá já está sendo juntado pelo que tu faz, pelas coisas que tu envia diante da presença de Deus. É algo que nós vemos que até hoje os tesouros, até os tesouros, né, do povo de Deus, de Davi, quanto tempo foi sendo destruído? Quem usufruiu desse tesouro da terra? A própria terra, ladrão, não é? O que acontece? Rouba, usa. Aqueles ouros daqui foi para a glória? Não, porque isso tudo é passageiro. Bendito e glorioso é o nome do Senhor, que tem cuidado da sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos muito importantes para o nosso Deus. É um amor que, claro, ninguém vai encontrar um amor desse
como nós fomos resgatados, ninguém vai encontrar, nunca vai existir, porque esse é um amor imensurável, incomparável. Por quê? Porque nós não merecemos. É algo que vai nos conduzir a uma verdade tão linda e bonita que a gente não consegue imaginar, mas pela fé a gente espera. Mas quando você vê, imagine, né? Por mais que a gente pense imaginar, quando a gente vê, a gente vai se impactar com o que Deus preparou para nós. Quando Jesus falou assim, eu vou e prepararei moradas, nós vamos se impactar. Se a gente vimos coisas bonitas aqui na terra e estamos vendo, a maravilha de estar num lugar, porque a gente vê tudo, né? Muitas coisas ruins e muitas das vezes mais ruins do que boas, né? Mas existem as coisas boas, porque Deus criou as coisas boas. É que o homem converte muitas coisas boas em ruins, mas elas sempre foram boas, porque é para sustento e para a vida de todos nós. Amém? Então nós vemos que Deus, né? E através aqui do que fez, através do apóstolo, ele não voltou, ele prevaleceu. Então vamos ser mais fortes. Eu não tenho força. Eu sei que nós não temos força o suficiente, mas ele nos dá força. Mas o interesse de pedir, de buscar, a gente tem que ter. Deus me dá força, mas eu não vou para a tua casa, eu não vou fazer isso, eu não quero compromisso, eu não quero. Tu quer força? Quem quer ficar forte muito bem vai para onde? Para a academia, não vai? Não, eu quero ser forte, mas não vou pegar peso não. Eu não vou fazer nada não. Vai mudar alguma coisa? A presença de Deus é a mesma coisa. A gente perde força, porque a força para sustentar tudo que vem sobre nós, só a dele mesmo. A nossa força é limitada, mas o poder do nosso Deus é soberano. Amém? Então nós temos que observar, quando a gente pedir, a gente tem que se dispor àquilo, a buscar, a querer, a passar por cima de muitas coisas, dando preferência, em primeiro lugar, às coisas de Deus. Observa se não está botando Deus em segundo lugar. Observa, cada um observa. Será o que? Eu estou trocando muito? Como é que é? Porque Deus, onde estiver, vai estar. Mas tu acha que as preferências não podem ficar na frente de Deus? Pode. Vai depender de Deus, não da gente. Agora, quando a gente botamos Deus, é tão bom que onde você estiver, tenha certeza que Ele está aí como socorro bem presente, mas Ele está em primeiro lugar. Como saber se é primeiro lugar? As suas decisões são mais para ficar perto do Senhor, ou mais para o eu, ou para o mundo, ou para alguma coisa? Isso nós temos que saber. É o que a palavra aqui diz. Pedro já poderia, não, agora eu vou pescar de novo, eu vou largar e vou pescar. Lá eu pescando, ninguém me deu chicoteada. Eu não fui chicoteado, né? Pedro só pegava o peixe ou não pegava o peixe. E tinha que pagar os impostos. Na verdade, era isso. Mas depois que ele aceitou Jesus, a vida dele mudou. E até o sofrimento foi maior. Mas a glória foi maior do que o sofrimento. Amém? A glória de Deus na nossa vida é maior do que qualquer sofrimento. Porque o sofrimento não vai resistir à glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Podem fechar. Glória a Deus.